Para quem se deslumbra com a Ponta da Piedade em Lagos, passeia na Praia da Rocha ou estende a toalha nas praias de Albufeira. Desconhece o passado das rochas que observa. Contar a história das rochas e dos fósseis nelas presentes são os objetivos deste produto vídeo. Ouça as histórias com milhões de anos e desfrute do território algarvio. Ora, estas características deste litoral rendilhado, cheio de promontórios e pequenas baías, é uma característica que se estende para leste, ao longo de todo o litoral algarvio, até ao setor central, até praticamente à região de Oura, Olhos d'Água. Portanto, toda esta zona de Lagos, Portimão, Alvor, até a Albufeira, as rochas do litoral apresentam esta característica, são rochas desta mesma formação, de Lagos Portimão, formação, portanto, de idade do Miocénico inferior, portanto, 1 a 2 dezenas de milhões de anos, grosso modo, com estas mesmas características que foram sujeitas a estes mesmos processos de erosão. Portanto, toda esta morfologia rendilhada, todo este padrão de baías e promontórios podem-se acompanhar com mais ou menos com as mesmas características e torna, portanto, todo este setor do litoral algarvio com uma mesma semelhança, com semelhanças que de alguma maneira atraem e são visitadas e são do interesse de quem visita esta região. Estamos aqui na Ponta da Piedade, a olhar para o oeste, em direção à praia de Porto Mós. O que nós podemos constatar para já é que há aqui dois setores distintos da arriba, que se podem ver nesta imagem. Ao fundo vemos uma arriba cortada de modo linearizada, toda muito direita, e aqui, mais próximo de nós, vemos que a arriba apresenta esta característica de uma erosão muito irregular, com promontórios, com pequenas baías, um modo completamente distinto. Ora, isto deve-se ao facto de que a sua natureza geológica é distinta. Lá ao fundo temos a formação de Porto Mós, uma formação de calcários margosos, calcários com argila, alternando com níveis argilosos. Ora, essa natureza, apesar de ter uma componente calcária, as rochas carbonatadas têm pouco desenvolvimento vertical e, como tal, não são particularmente erodidas do ponto de vista químico. Já estas aqui, mais próximo de nós, da formação de Lagos Portimão, de idade miocénica, são rochas em que elas apresentam as mesmas características em termos de natureza ao longo de toda a sua expressão, de toda a arriba. Isso faz com que elas sejam erodidas, sejam atacadas quimicamente de um modo particularmente intenso. Elas são formadas pelo biocalcarnito, bio pela componente fóssil, que é muito abundante nesta formação, carbonatadas, portanto o biocalcarnito, o calcário, indica que tem uma componente carbonatada, que é essa que vai ser atacada por erosão química pela água das chuvas, à medida que ela se vai infiltrando nestas rochas, e tem também uma componente detrítica do biocalcarenito. O arenito é a componente detrítica quartzosa que vai ficando para trás e que vai, em certa medida, alimentando as praias atuais. Portanto, há uma parte da areia atual das praias aqui deste litoral algarvio que resulta diretamente da erosão química, da alteração das rochas que constituem este setor do Miocénico, não o da formação de Porto Mós. Essa não tem componente detrítica, a não ser na componente argilosa, mas essa não fica nas praias, essa é levada para o mar aberto. Todo este rendilhado, todas estas cavidades têm milhões de anos de história. Na realidade, estão associadas a um processo que se começou a manifestar depois da formação destas rochas, da dita formação de Lagos Portimão, miocénica, muito fossilífera, carbonatada. E é pelo facto de ser carbonatada que apresenta esta irregularidade, já que as rochas carbonatadas, tipicamente, quando aparecem à superfície, quando ocorrem à superfície, elas começam a ser erodidas quimicamente. As águas das chuvas são levemente aciduladas, têm uma ligeira acidez e essa acidulação vai fazendo com que elas vão corroendo o carbonato e vão criando estas cavidades. Cavidades essas, como vos disse, que já ocorrem desde há vários milhões de anos. Portanto, esta formação de Lagos Portimão tem qualquer coisa entre 18 e 15 milhões de anos.
Estamos aqui no setor costeiro de Lagos, mais concretamente entre a Ponta da Piedade e a Praia de Donana, uma zona particularmente bonita e que é particularmente interessante para quem visita esta região e é constantemente visitada pelo turista, devido ao caráter rendilhado, ao caráter muito irregular deste litoral, forma constantes promontórios, pequenas baías e inclusive deixa vários leixões, pequenas ilhotas isoladas no setor do mar. Aquilo que geralmente as pessoas não sabem é que estas rochas apresentam este rendilhado porque foram intensamente erodidas ao longo de vários milhões de anos. Isto não é um processo só apenas da erosão atual, atualmente continua o processo de erosão, estas rochas continuam a desagregar-se, por isso é que têm alguma perigosidade e por isso é que estes litorais têm vários avisos de queda de blocos, porque eles estão constantemente a ser erodidos e têm ainda a particularidade de apresentar várias cavidades,